A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, 122, verso de número 6, que diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ora, devido às circunstâncias que estamos vivendo, devemos orar. Diz a Bíblia: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quero falar de alguns elementos de Jerusalém na Bíblia. Há muitos. Vamos ao primeiro, a paz de Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz nos teus muros. Diz o verso 7, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. A paz de Jerusalém. Também podemos falar dos muros de Jerusalém. Salmo de número 51, versículo 18. Salmo 51, grande salmo da confissão de Davi, quando ele confessa no Salmo de número 51, verso 18, vamos ler o seguinte nesse lindo Salmo de Davi. Está escrito assim: abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém. Salmo de número 125, versículo de número 2, vamos encontrar os montes de Jerusalém. Diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. A paz de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os montes de Jerusalém. Salmo 128, verso 5, lemos: e verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. E no verso 5 diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. O bem de Jerusalém. A paz de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os montes de Jerusalém, o bem de Jerusalém. Salmo de número 137, verso 7, diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Até hoje há aqueles que querem ver o fim de Jerusalém e clamam para que ela seja arrasada, mas que nós possamos pensar no dia de Jerusalém. A paz de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os montes de Jerusalém, o bem de Jerusalém, o dia de Jerusalém. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 5, nós vamos ler sobre as filhas de Jerusalém. Cantares 1, 5 diz: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E essa expressão, filhas de Jerusalém, repete várias vezes no livro de Cantares. Vamos ao profeta Isaías, capítulo de número 4, versículo 4. Isaías 4, 4. Lemos acerca do sangue de Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, o sangue de Jerusalém. Por isso devemos orar para a paz de Jerusalém. Os moradores de Jerusalém. Isaías 5:3, lemos: agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Moradores de Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 10, nos fala das casas de Jerusalém.
Diz assim: também contarei as casas de Jerusalém e derribarei as casas para fortalecer os muros. As casas de Jerusalém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso de número 15, fala-nos das portas de Jerusalém. Porque eis que eu convosco e todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. As portas de Jerusalém. A paz de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os montes de Jerusalém, o bem de Jerusalém, o dia de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, o sangue de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, as casas de Jerusalém, as portas de Jerusalém. Jeremias, ainda, capítulo 5, verso 1, nos fala das ruas de Jerusalém. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Olha aí, busca pelas ruas de Jerusalém um homem que pratica a justiça. Temos até agora 11 elementos de Jerusalém. A paz de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os montes de Jerusalém, o bem de Jerusalém, o dia de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, o sangue de Jerusalém, que o Senhor vai limpar, os moradores de Jerusalém, as casas de Jerusalém, as portas de Jerusalém, as ruas de Jerusalém. E por último, para terminar, só podemos orar pela paz de Jerusalém se nós tivermos o amor a Jerusalém. O amor de Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 62, verso 1. Lemos: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Que nós possamos ter amor a Jerusalém. 12 elementos de Jerusalém. A paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Os muros de Jerusalém. Segundo, os muros de Jerusalém. Terceiro, os montes de Jerusalém. Quarto, o bem de Jerusalém. Quinto, o dia de Jerusalém. Sexto, as filhas de Jerusalém. Sétimo, o sangue de Jerusalém. E lembra que no sangue de Jerusalém está o sangue do Senhor Jesus. Oitavo, os moradores de Jerusalém. Nono, as casas de Jerusalém. Décimo, as portas de Jerusalém. 11º, as ruas de Jerusalém. E 12º, o amor de Jerusalém. Ame a Jerusalém, ore pela paz de Jerusalém. Lembre-se dos muros de Jerusalém, dos montes, das ruas, dos moradores de Jerusalém, das filhas de Jerusalém, do sangue de Jerusalém, das casas em Jerusalém, e que nós possamos orar pela paz de Jerusalém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini.